Os que servem ao Senhor precisam sempre estar alegres. Eu sou o pastor Douglas Oliveira dos Santos, pastor aqui da Igreja Batista Jardim Novo Mundo, juntamente com o pastor Marcos Machado, e estamos na nossa escola bíblica dominical. Vamos para o estudo bíblico? Estamos no quinto estudo do livro de Neemias e hoje estudaremos o capítulo 5 deste livro e buscaremos responder essa pergunta vinculada à ideia da alegria do cristão. Não só essa pergunta, mas como algumas outras perguntas. Mas vamos lembrar o que estudamos semana passada. Semana passada falamos sobre exatamente a recepção de Neemias sobre o sofrimento do seu povo e a sua empatia em relação àqueles que sofriam. Então, Neemias ora ao Senhor e coloca ali a sua angústia perante o Senhor, vinculada ao sofrimento dos seus amigos e dos seus irmãos. A grande questão é que a oração de Neemias coloca um desejo ardente da resolução do problema. E quando nós nos colocamos de forma ardente e clamamos e pedimos a Deus por essa solução, Deus está disposto a nos usar. O grande problema é que Neemias ele não tinha uma autonomia naquele momento. E aí ele se coloca diante do rei e se apresenta diante do rei de forma triste. Vamos ver o que a Bíblia diz. Hoje iremos ler o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Como é de costume, não lemos o capítulo todo, mas sugerimos que você leia todo o capítulo. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Podemos observar que o livro de Neemias demonstra exatamente a condição de Neemias em relação ao povo que sofria. Então, Neemias, ele se apresenta diante do rei de forma triste, o seu semblante caído. Neemias, ele era um copeiro. O que é, na realidade, um copeiro? O copeiro da antiguidade, ele tinha uma função muito específica. Fazia parte de um cargo muito elevado e um cargo de confiança do rei. E, geralmente, os copeiros gozavam de uma grande amizade, de um vínculo de amizade com o rei, porque ele era responsável pela taça real. Então, geralmente, os reis eles não bebiam em qualquer copo. Existia uma taça, geralmente de ouro, e essa taça ficava na responsabilidade do copeiro. Ali, nessa taça, o rei bebia água, bebia vinho e as bebidas ali que eram oferecidas ao rei, visto que na antiguidade a bebida era considerado algo primordial, né, nas festas e no cotidiano dos indivíduos. Então, o copeiro era responsável pela bebida do rei e até alguns copeiros, né, alguns momentos, esse copeiro bebia da taça do rei antes do rei beber, quando havia alguma ameaça de envenenamento, visto que esse rei poderia ser atacado a qualquer momento. Esse copeiro geralmente também viajava com os reis, para que nessas festas eles estivessem sempre atentos e juntos ao monarca naquele momento de festividade. Então, o copeiro era um indivíduo que estava sempre ao lado do rei
e de grande importância. Geralmente, os copeiros não eram dispensados por nada, porque era muito difícil encontrar uma outra pessoa que tivesse a mesma confiança que esse copeiro. Neemias era um copeiro do rei. E pelo vínculo de amizade que se percebe na narrativa bíblica, o rei percebe ali a tristeza de Neemias. Então, o rei olha para Neemias e pergunta o porquê ele estaria triste. E aí é um fator muito importante. Geralmente é vendido a cada um de nós que nós cristãos precisamos estar sempre alegres. Não podemos ficar tristes em nenhum momento, e se estivermos tristes, essa tristeza ela é resultado e fruto de alguma coisa errada ou de um pecado que cometemos. Na realidade, quando nós observamos a história de Neemias, a gente vai perceber que Neemias se entristece pela causa. E esse é um fator muito importante. O cristão deve se entristecer, e sim, porque o cristão ele precisa se entristecer com a dor do outro. Ele não pode se tornar um indivíduo apático das realidades, das circunstâncias que o mundo vive. E ele precisa se colocar à disposição. E aí entra uma questão interessante. O sofrimento de Neemias coaduna com o seu testemunho perante aquele monarca, perante o rei Artaxerxes. Então, Neemias é um indivíduo que, apesar de servir à mesa do rei, é um indivíduo que ama o Senhor. E o rei reconhece isso e entende isso. Então, pela dor de Neemias e pelo testemunho dele na servidão do seu Deus, o rei se comove dentro desse processo. Então, o rei permite, sim, que Neemias sai. Ele pergunta a Neemias o que Neemias poderia, o que ele poderia fazer a Neemias. E ele permite que Neemias vá. Pergunta ali, o texto não fala quanto tempo Neemias ficaria ali, mas ele permite que Neemias vá, mas volte, né? Porque Neemias é um personagem de muita confiança para o rei. E aí é importante entender que quando há um testemunho, há uma credibilidade perante o outro, né? E aí isso é fundamental. E é nessa credibilidade que Neemias pode ser usado por Deus no seu processo, no seu desenvolvimento e na sua vida. Então, é importante entender que é necessário o elemento de testemunho para que esse testemunho te dê credibilidade nos espaços em que você vive. Mesmo o outro indivíduo vivenciando outras realidades e outra religiosidade. E aí ele autoriza a ida de Neemias, mas é tão interessante que, primeiro, o grau de amizade, o grau de confiança e o grau de proximidade de Neemias para com Artaxerxes é interessante que Neemias, ao ser autorizado ir, Neemias pede cartas de recomendação, pede material para construção, e junto de Neemias vai uma guarda real. Então, observem bem que Neemias, ao testemunhar e ao viver e estar junto com o monarca, Neemias ele ainda tem o direito de pedir algumas coisas. E essas coisas são lhe dadas. Agora, é importante entender que Neemias ele não pede algo ao seu favor, mas ele pede algo para o reino. Observem bem que o foco de Neemias nunca é ele mesmo, mas sim a tentativa de auxiliar aqueles que sofrem. Ao chegar na cidade, Neemias ele busca compreender qual é a real situação daquele povo. Então ele vai à noite, de madrugada, e não quer se mostrar, e observa os portões, os muros e como as coisas estão. E no outro dia ele propõe construir o muro. Agora, na construção do muro, os adversários de Neemias, esses adversários que já estudamos no estudo passado, nos estudos anteriores, que foram gerados por circunstâncias, né, ali de Zorobabel e de Esdras. Então, esses adversários passam a não acreditar que seria possível a construção desse templo, ou desse muro. Mas Neemias estabelece um elemento de confiança. O que podemos compreender nesse processo todo? A primeira circunstância é que, sim, o cristão ele precisa se incomodar com o sofrimento alheio. E esse se incomodar com o sofrimento alheio nos gera circunstâncias de tristeza e de angústia, porque nos preocupamos.
mas essa preocupação ela deve gerar em cada um de nós um processo de transformação e nos colocarmos à disposição para ajudar e auxiliar o outro. Também é importante entender que o nosso testemunho, a nossa ação para com Deus e a nossa servidão ao Senhor, e mesmo servindo ao outro, que não serve ao nosso Deus, ele deve ser de um testemunho tamanho a ponto que aquele que não corrobora com a nossa fé e com a nossa vivência tenha a possibilidade também de nos estender a mão para a propagação e a divulgação do reino de Deus. E por fim, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que as realidades sejam difíceis, e mesmo que outros desacreditem naquilo que nós vamos fazer, nós temos um Deus que acima de tudo e de todo pode fazer todas as coisas. Estamos fazendo uma grande obra e você não pode ficar de fora. E queremos que você faça parte dessa obra conosco. Vamos orar ao Senhor? Eu quero orar pela sua vida, pelas suas necessidades e quero colocar diante de Deus a vida de cada um de vocês. Seu Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa e por esse estudo da Tua Palavra. E queremos rogar a Ti que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que têm passado por problemas com a família, de enfermidade, de trabalho, que o Senhor venha visitar a cada um e cada um possa ver a sua glória e a sua majestade e que possam reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da sua vida e que possam se dedicar ao Teu reino e ao Teu trabalho. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.